Livro de Esther, capítulo 7. E assim como estamos, nós vamos fazer a leitura até o capítulo 8, versículo 14. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque somos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés. E com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam não se podem revogar. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, que se estendem da Índia à Etiópia, 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever,
e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes criados na coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo, da província, que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. A carta, que determinava a proclamação do edito em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios, montados em jinetes, que se usavam no serviço do rei, saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidadela de Suzã. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, lida e agora sendo exposta, que o nosso coração compreenda a Tua instrução e que sejamos acrescidos e transformados por Tua graça. No nome santo de Cristo. Amém. Amém. Estamos em mais um capítulo da nossa história. E agora Amã, que tinha tramado tanta coisa, se vê numa situação estranha. E eu chamo a meditação desta noite de fisgado no próprio anzol. Amã programou tudo, fez de tudo, planejou, mas no final tudo se voltou contra ele. E nós estamos avançando numa tese de que precisamos fazer o que é certo. E descobrimos que precisamos fazer o que é certo da forma certa, não de qualquer maneira. E também chegamos à conclusão que precisamos fazer o que é certo da forma certa e o mais rápido possível. E hoje descobrimos que, além disso, precisamos fazer o que é certo da forma certa, o mais rápido possível, baseados na direção de Deus, o que nós obtemos naturalmente através da oração e da busca do Senhor. Nós precisamos nos lançar em busca da orientação do Senhor, e não há uma só pessoa neste lugar, nem que venha nos ouvir futuramente, que seja tão boa perante Deus que não precise reconhecer que não é digno de estar diante de Deus, ao mesmo tempo também tem que reconhecer obrigatoriamente que precisa todo o tempo da direção de Deus. E todos nós precisamos olhar para dentro de nós. Eu falo isso de vez em quando, porque eu creio nisso. Quando começarmos agora a divagar sobre a palavra de Deus, pare de pensar no outro e pense em você mesmo diante de Deus. O que é que a palavra de Deus vai falar para você? Porque é um hábito da nossa espiritualidade arranhada nós sempre ouvirmos a palavra, a admoestação, a exortação de Deus pensando no outro. Fulano tinha que estar escutando isso. Beltrano tinha que ouvir isso. E na verdade Deus está falando é para nós. Então vamos prestar atenção no que Deus fala para cada um de nós nesta noite. Temos mais uma festa. Só que não deu tempo de Amã fazer nada. Amã ainda estava meio sem saber o que ia fazer quando vieram os emissários do rei e o levaram. E ao chegar àquela festa, ele que estava todo prosa e já tinha anunciado que era um felizardo, porque além do rei, ele era a única pessoa pessoal, individualmente convidada pela rainha para estar naquela festa. E você deve se lembrar do sermão passado, quando chegaram à festa, a festa do vinho, como foi chamado aqui no texto, e que o rei
oferece, o rei Xerxes ou Assuero, oferece a Esther que ela escolhesse o que quisesse, ela faz como pedido naquele momento que ambos estivessem numa segunda festa, o que é bastante peculiar. Ela não pede nada a não ser que eles voltem para uma festa na noite seguinte. E Amã com isso fica todo feliz, porque ele achava que era algo especial para ele. O rei oferece a Esther na segunda festa, na nova festa, agora do capítulo 7, a mesma pergunta: rainha, o que você quer? Porque eu posso te dar até metade do reino. Nós já vimos que isso é uma metáfora pela qual o rei dizia: você pode pedir o que você quiser. Isso não era matemático, né? Eu vou dividir o reino ao meio e vou te dar a metade do reino, não era isso. Mas desta vez o suspense termina e Esther resolve fazer o seu pedido. E o pedido de Esther é o seguinte: que a minha vida seja poupada e que a vida do meu povo também seja poupada. E aquilo deve ter causado espécie ao rei, porque até aquele momento o rei não sabia que Esther era de ascendência judia. Já se sabia nesse momento que Mordecai era um judeu e que os judeus, por causa de Amã e do seu ódio contra os judeus, ele que era um agagita, nós já vimos isso, o porquê dessa trama, lá do tempo de Saul e de quando Saul poupa aquele rei que não tinha que ter sido poupado, e aqui há um descendente daquele rei levantando-se contra o povo de Deus. Mas Esther não pede nada de material, ela podia ter pedido coisas materiais, mas o seu pedido foi por sua própria vida e pela vida do seu povo. Naquele momento o rei pensa: mas se ela e o seu povo estão correndo risco, quem é que colocou esse povo todo, inclusive a rainha, sob risco? E ela responde então: é este mau Amã. E Amã ali, o seu universo se desfaz, aquele complô que ele tinha montado contra todos os judeus, através da sua perseguição contra Mordecai, agora com a sua tentativa de extermínio ao longo dos últimos capítulos. E nesse momento Esther se declara como sendo judia. Olha, eu sou do povo que ele quer exterminar, e é por isso que eu estou pedindo que o Senhor, Sua Majestade, me proteja e proteja o meu povo. Nesse momento nós vemos Esther fazendo algo que nós vimos no sermão passado, que além de pedir a orientação de Deus, além de ser guiado por Deus, nós precisamos chegar a um ponto em que nós temos que agir na nossa vida. E tendo agido neste momento, foi o momento certo, da forma certa, seguindo a orientação de Deus e a orientação que veio também através de Mordecai, e vamos nos lembrar daquilo que estava no coração de Esther depois que ela, não apenas ela, mas as pessoas que ela convocou tinham entrado num tempo de jejum e oração. Então nós entendemos que espiritualmente ela havia sido orientada por Deus. A denúncia veio contra Amã e o mundo de Amã é desbaratado naquele momento. Ele simplesmente perde o seu chão naquele momento. Amã, nesse momento, é aquilo que nós poderíamos chamar de azarado, porque deu tudo errado nesse momento para ele. Ele pensava, ele entra numa festa achando que era, como dizem os paulistas, né? Amanda tá por aí, a última bolacha do pacote, né? O último biscoito do pacote, a última cocada da bancada, né? Ele entra achando que era o tal, e em pouco tempo ele está totalmente derrotado diante do rei. Nós falamos que nós precisamos fazer o que é certo do jeito certo. Mas nós, como seres humanos, podemos fazer o que é errado do jeito mais errado ainda. E foi o que Amã fez. O rei sai do recinto e vai para a varanda. Nós lemos isso aqui.
vai até a varanda, ele vai até uma espécie de alpendre, com a cabeça rodando, porque ele acabou de receber uma denúncia contra o seu, vamos dizer assim, o seu primeiro-ministro, o sujeito mais importante do reino depois dele, e a denúncia veio de ninguém menos do que a própria rainha. Então ele sai com a cabeça quente. Quando ele olha para trás, Amã tinha se jogado na mesma liteira, vamos dizer assim, eu não sei, não me vem agora o nome, mas era uma espécie de divã que as pessoas usavam e ficavam reclinadas enquanto comiam, bebiam e conversavam. E Esther estava num desses divãs, e quando o rei olha para trás, Amã estava jogado sobre o divã de Esther. E diz aqui o texto que o rei fala o seguinte: mas não é possível que esse sujeito esteja tentando forçar a rainha na minha frente, dentro da minha casa, no meu palácio, depois do que eu acabei de ouvir que ele fez. Vocês entenderam o que o texto falou? Porque o texto falou isso mesmo. O rei olha para trás e diz assim: não é possível que Amã esteja tentando agarrar a rainha na minha frente, na minha casa, dentro do meu palácio, depois de eu ouvir o que eu acabei de ouvir. E diz ali o texto que naquele momento os homens chegaram, cobriram a cabeça de Amã, e dali para frente já não tinha mais volta. Alguém, muito bondosamente, lembrou assim: rei, não se esqueça que ele fez uma forca, para ele, para aquele homem que ajudou o Senhor, que foi quem denunciou os seus assassinos. Eu não quero dizer nada com isso, mas ele fez aquela forca, está ali, está prontinha e ainda não foi usada, não tem ninguém pendurado lá. E então o rei disse: vai lá e pendura então o infeliz do Amã. Amã foi enforcado na forca que ele próprio fez. Aquela forca que eu falei para vocês, que tinha cerca de 22 metros de altura, 7 andares e mais uns quebradinhos, 50 côvados de altura, que era para todo mundo ver a vergonha de Mordecai, mas agora era a vergonha de Amã que estava sendo exposta para que toda a cidadela de Suzã, que era a cidadela de veraneio dos reis do Império Medo-Persa, e certamente era uma cidadela bastante importante, onde as autoridades do império costumavam estar. Amã perdeu a vida, Amã perdeu o seu poder, Amã perdeu a sua autoridade, Amã perdeu todos os seus bens, Amã perdeu a sua família num instante. Ele não teve tempo nem para saber o que tinha acontecido, porque quando ele perde a cabeça, literalmente falando, ele perde tudo junto também. Diz aqui o texto ainda que tudo que ele tinha é tomado, da sua família inclusive, é tomado e é dado para que Mordecai tome conta. O seu anel, que significava a sua autoridade, inclusive sua autoridade política, é tirado do próprio rei, que já tinha tomado de Amã, certamente antes de ele ser enforcado, o dedinho dele tinha perdido o anel com que ele assinava e selava os seus documentos. Esse anel é dado a Mordecai e ele passa a ter a autoridade que antes era de Amã. As riquezas da família de Amã são tomadas. A rainha Esther passa a ser responsável por aquilo e coloca Mordecai como uma espécie de curador da riqueza de Amã. Ele perde tudo, de um momento para o outro ele perde tudo. E uma pergunta nos vem ao coração agora: com quem é que você tem andado? Porque no capítulo passado, no capítulo anterior, no capítulo 6, ainda em parte do capítulo 5, nós vimos que Amã se cercava de gente que o bajulava, se cercava de gente que fazia com que ele pensasse que estava no caminho certo, essas pessoas faziam com que ele tomasse decisões que eram errôneas. E essas pessoas agora, de caráter duvidoso, estão fora do seu caminho,
E Amã, muitas vezes por ter seguido aqueles conselhos, agora também perde a sua vida. Nós temos aquele ditado que diz, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. No caso de Amã, o caráter de Amã se reflete também no caráter daquelas pessoas com as quais ele andava. Ele era uma pessoa extremamente orgulhosa e de muita altivez, e a sua queda também acompanha o tamanho do seu orgulho e o tamanho da sua altivez. Nós já aprendemos nesta noite algumas coisas. Nós precisamos fazer o que é certo, da forma certa, o mais rápido possível, mas tudo isso baseado na direção de Deus. E precisamos, ao longo da nossa jornada, nos poupar de andar com gente que tem caráter duvidoso. E o primeiro caráter duvidoso que nós temos a nos afastar é exatamente o caráter de quem não é redimido pelo Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz lá na frente que nós devemos ter cuidado até mesmo com a sociedade que nós fazemos. É por isso que o Novo Testamento nos alerta tantas vezes a respeito da luz e das trevas. Porque o caráter benigno é muito facilmente maculado pelo caráter maligno. E agora não estou falando de uma pessoa ser boa ou ser má. Estou falando de uma pessoa ter o caráter de Cristo ou não ter o caráter de Cristo. Porque uma vez redimidos, nós somos tomados pelo Espírito do Senhor, que nos modela o caráter segundo o caráter de Cristo. E nós precisamos ter cuidado onde nós estamos, para que as nossas associações não sejam com gente de caráter que não seja o caráter de Cristo, porque muito facilmente o nosso caráter é maculado pelo caráter que não tem Cristo. Deu para entender? Havia uma lei, e nesse momento, essa lei estava em vigor, e eu falei para vocês que o Império Medo-Persa, por incrível que pareça, não era um império totalitário como nós pensamos, porque era um império com leis. Tanto é que quando a rainha Vasti cai em desgraça diante do rei, ele tem que chamar os seus conselheiros reais para ver o que a lei dizia a respeito daquilo. Lembram disso lá no começo da série? E agora ele está diante de uma lei. Bom, uma lei foi promulgada, o rei promulgou uma lei, e essa lei está valendo. Como é que uma lei que está válida diante de um país, como é que ela faz para deixar de ser válida? É quando uma outra lei revoga aquela lei. Advogados de plantão, é mais ou menos isso que acontece? Então eu preciso de uma lei que revogue a lei anterior, a fim de que a lei anterior não seja mais a lei que esteja atuante, que esteja agente sobre as pessoas daquela localidade. Ora, gente, tem muito advogado aqui hoje. Eu falei advogados de plantão, eu comecei a olhar aí, o que mais tem aqui hoje é advogado. Graças a Deus eu não tenho nada contra vocês, né? Mas então, é isso que acontece. A rainha Esther diz para o rei: e agora, o que a gente faz? Ele fala: só tem um jeito, porque a lei foi promulgada, a lei está em vigor e só tem um jeito. É necessário que uma nova lei seja editada. Está aqui o anel real, vocês vão selar essa lei e mandem rapidamente para todos os cantos do país, do império todo. São 127 satrapias, que ia mais ou menos ali de quase Espanha, do meio do Mediterrâneo, até a Índia. Era um império enorme, o Império Medo-Persa. Só que eu falei para vocês num desses sermões que foi o primeiro correio instituído, que se tem notícia, foi o correio do Império Medo-Persa, com os seus ginetes, que são aqueles cavalos especializados, prontos para isso, e os cavalos iam sendo substituídos no meio do caminho, as cavalariças iam mudando, e isso rapidamente, em coisa de poucos meses, todo o império seria informado.
Era preciso correr contra o relógio, porque a primeira lei só seria anulada se a segunda lei fosse sabida, mas ela tinha que chegar a todos os cantos do império. E foi isso que aconteceu. A nova lei agora estava diante de um pouco tempo disponível, mas é interessante que o caminho tomado foi o caminho da legalidade. E esse caminho, então, é um caminho para o qual não havia tempo a perder. Foi aquele que fez com que o povo de Israel, o povo judeu ali presente, fosse preservado. A notícia se espalha e uma alegria descomunal, já no capítulo 8, começa a antecipar mais uma festa que aconteceria. Ainda temos festa pela frente nesse livro de Esther. Eu falei para vocês que são 8 festas no livro de Esther, um livro tão pequeno e com tanta festa. Parece pobre, né? Pobre gosta de muita festa, né? A gente faz festa para tudo, a gente que não tem muito dinheiro faz festa de tudo quanto é jeito, junta, né? Cada um traz uma cumbuquinha e a gente faz uma festa. Lá no tempo de Esther também, eles gostavam muito de festa. E o conteúdo do documento era simples, era muito objetivo. Os judeus deveriam estar preparados e estavam legalmente autorizados pela segunda lei a fazerem 4 coisas. Primeiro, poderiam se organizar em milícias, não essas que tem por aí, eram as milícias lá do Império Medo-Persa. Eles poderiam defender as suas vidas com essas milícias, eles poderiam combater forças militares que tentassem matá-los, mesmo se fossem forças oficiais, e finalmente, ao derrotarem inimigos, eles tinham a autorização para saquearem os bens dos inimigos. Isso tudo foi na lei que foi promulgada para substituir a primeira lei. Então esse é o cenário do capítulo 7 do capítulo 8. E nós estamos vendo como Deus, nesse livro, um livro pequeno, um livro belo na sua literatura, ele nos traz algumas informações a respeito daquilo que Deus faz por nós. Estamos trabalhando com a providência de Deus sobre o seu povo. Nós somos povo de Deus e nós somos alvo da providência de Deus. E nós hoje vamos ver nesses 2 capítulos como a providência se estabelece sobre o princípio da preservação divina sobre o povo de Deus. Porque foi isso que aconteceu nesses 2 capítulos. O povo de Deus é miraculosamente preservado a partir dos atos divinos. A providência de Deus precisa ser observada nos fatos cotidianos da vida. Sabe aquela coisa comum? Sabe aquele seu dia normal? Sabe aquilo que acontece todo dia e que você não para prestar atenção? Entenda que a providência de Deus se manifesta, se mostra, se aplica sobre a vida dos filhos de Deus a partir dos fatos comuns do nosso dia a dia. Você está aqui hoje juntamente comigo. Sabe quantas pessoas morreram no Rio de Janeiro por doença, por morte morrida ou matada? Sabe quantas pessoas morreram? Sabe quantas pessoas se feriram hoje? Sabe quantas pessoas foram encaminhadas a um hospital? Sabe quantas pessoas se entrevaram hoje? Eu não sei, mas certamente numa cidade de 7 milhões de habitantes, muita gente passou por alguma coisa. Eu hoje recebi a mensagem de um grupo de irmãos pedindo oração por um pastor conhecido nosso, cuja esposa faleceu ontem. Poderia ter sido qualquer um de nós. Hoje recebemos o pedido de oração por um diácono que eu não tive o privilégio de conhecê-lo aqui nesta igreja. Está enfermo. Talvez você conheça gente que esteja enfermo. A providência de Deus se aplicou sobre a sua e a minha vida para nós estarmos aqui nesta noite. Esta é uma das facetas da providência de Deus. A preservação dos santos é uma das facetas da providência de Deus. Mesmo que a preservação não se manifeste na forma literal e física,
Nós entendemos que Deus preserva os seus, porque a finalidade dos seus não é apenas viver pelo que os olhos veem, mas é contemplar a natureza santa de Deus pela glória eterna e por toda a eternidade. E nem que seja como aconteceu com os mártires do passado e com aqueles que se vão dos nossos dias hoje, e que abrem os seus olhos já diante de Deus, e que a providência de Deus se aplica pela preservação da natureza santa, que os faz entrar no lar celeste. De uma ou de outra maneira, a providência de Deus se manifesta na preservação dos santos do Senhor. E isso acontece também e primordialmente nos fatos comuns do dia a dia, e nós, na maioria das vezes, não prestamos atenção nisso. Ora, Deus criou todas as coisas, e o Deus que criou todas as coisas, nós que somos cristãos de verdade, que cremos num Deus que é agente na história, que é interveniente nas coisas, nós cremos que Deus age em todo o tempo, e é por isso que quando este povo resolveu jejuar e orar, viu a manifestação do povo de Deus em ação. Nós sabemos que o Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que preserva todas as coisas, porque Ele cria tudo para a sua glória, e Ele não vai deixar que a sua glória se esvaia simplesmente porque as coisas foram deixadas. Deus não é um Deus que descansa, Deus não é aquele Deus deísta que fica lá no alto de uma espécie de Olimpo, olhando para a sua criação, deixando que as coisas se desenvolvam naturalmente, a sua própria escolha, vontade e progressão. O nosso Deus é aquele Deus que age, que tem palavra, que governa, que sustenta o cosmo na palma da sua mão, como diz o profeta. E esse Deus, cujos desígnios eternos resolveram criar tudo, também resolveram preservar tudo que foi criado. Assim é o nosso Deus. O Deus das Escrituras não é, portanto, um Deus passivo, mas é um Deus totalmente ativo, pessoal, que se relaciona conosco, se relaciona com o seu povo. E algumas razões do porquê Deus faz tudo isso e através do que Ele faz. Ele preserva a sua criação, e Ele preserva a sua criação, porque é na preservação da sua criação que nós vemos a manifestação da sua glória. Quando nós vemos a natureza depondo a respeito do próprio Deus, o que é que nós estamos vendo? O Deus que criou tudo que é natural, todos os elementos criados, que ordena que esses elementos sejam preservados, é o mesmo Deus que inspira o autor sagrado a dizer que um dia, após outro, a própria natureza fala da glória de Deus e fala do testemunho de quem é Deus. Então há uma razão natural no coração de Deus, do porquê, mesmo que não entendêssemos por que razão Ele preserva tudo que foi criado, já há uma razão, é a glória dEle próprio. Ele preservando todas as coisas, a sua natureza, aquilo que Ele cria na natureza, será preservado até o dia que, eliminado o pecado, a criação será totalmente reconstituída para a glória perfeita de Deus. Porque Ele criou tudo, a partir do seu desejo soberano, sem ter que prestar contas a ninguém, sendo Ele Deus, o Deus que Ele é. Ele preserva todas as coisas criadas, porque Ele é Deus, a fim de que sua criação um dia deponha também glória perfeita e honra perfeita diante dEle. Aquilo que nós hoje não conseguimos fazer com perfeição, haveremos de fazer um dia perfeitamente diante dEle, porque Ele terá nos preservado até aquele dia. E nós temos a promessa disso, porque Ele quer ser adorado de forma perfeita, pelos séculos dos séculos, por aqueles que foram carregados lá na cruz por seu Filho amado Jesus Cristo, que desde tempo antepassado já foram predestinados para isso no coração
do Deus Todo-Poderoso e no concílio perfeito da Santíssima Trindade. O conselho de Deus, diz a nossa confissão de fé, o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. E lá em Colossenses 1, de 15 a 17, diz o seguinte a respeito de Jesus: é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E quando diz, pois nele foram criadas, referindo-se ao Senhor, nós temos a doutrina da criação, e ao final desse pequeno trecho de apenas 3 versículos, Paulo encerra, e nele tudo subsiste. Ele começa com a doutrina da criação e termina com a doutrina da preservação. O Deus que cria, o Deus que preserva. E é por causa desse Deus que cria e que preserva que nós temos a garantia de que nós vamos chegar preservados diante dele. E aquilo que o Senhor fez por nós jamais será roubado, porque teria que ser roubado dele, não de nós. E ninguém rouba nada de Deus. O perdão dos pecados é um ato de Deus em nossa história, para que nós sejamos confirmados pelo ato da redenção como redimidos diante do Senhor. E uma vez predestinados, eleitos, redimidos, regenerados, santificados, justificados, nós chegaremos glorificados diante do Senhor. E isso mostrará que o Deus que nos criou também nos preservou até o final de tudo. Mas também nós temos a preservação da própria redenção. E aqui nós entramos nesse caminho. Deus tem atenção especial nos fatos e na história da redenção, porque isso faz com que os eleitos estejam no lugar certo. Ele modela a história e coloca a cruz no centro de tudo. Enquanto a história humana vai se desenvolvendo, a história da redenção vai tomando seu corpo. E Deus preserva todos esses seus princípios, porque somente quando todos os escolhidos forem arregimentados na história humana, ao longo da história da redenção, é que os tempos terminarão. E às vezes a gente se pergunta, né? Por que o Senhor não vem logo? É porque ainda falta alguém. Talvez nós não conheçamos, mas a melhor maneira de apressar isso é orando, Maranata, vem Senhor Jesus, e pregando o Evangelho, a fim de que o Evangelho do Reino progrida rapidamente no tempo do Senhor. Isso haverá de acontecer. A preservação dos eleitos manifesta, portanto, a satisfação eterna de Deus, porque Deus quer os seus eleitos consigo. E a preservação da redenção, ou seja, a preservação dos eleitos, faz com que haja satisfação do desejo eterno de Deus de nos ter com Ele próprio. Há um autor chamado John Frame que ele diz o seguinte, quando ele comenta a respeito desse assunto, e ele vai lá em Gênesis 3 para começar um trecho que ele diz assim: a mulher sofreria dores de parto, Gênesis 3,16, mas haveria filhos. A preservação de Deus, mesmo castigando o pecado, não foi a interrupção da geração, foi a dificuldade, mas os filhos viriam. Deus não apenas preservaria a vida do primeiro casal, mas também lhe daria descendentes. E ainda mais maravilhosamente, um desses descendentes esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Assim, imediatamente depois da queda, Deus foi misericordioso para com a humanidade, com base na sua intenção de redimir seu povo por meio de Cristo.
Vejam bem, desse modo, teve início a preservação, assegurada por Deus, do mundo e da raça humana na história da redenção. E com isso o Senhor tem nos preservado enquanto redimidos para chegarmos diante dele. Ele também preserva a sua aliança. E isso tudo está debaixo da providência do Senhor. Essas formas de preservação são providência de Deus. A preservação de tudo que acontece é por causa da aliança que o Senhor fez conosco. E a aliança do Senhor não pode ser revogada. O mesmo Deus que cuida de tudo também estabelece a preservação dos seus filhos, ou seja, aquele Deus que cria todas as coisas, que preserva todas as coisas, também preserva os seus filhos, preserva a igreja do Senhor, preserva o seu povo redimido, porque nós, além da própria natureza, somos um povo à parte, somos algo especial dentro daquilo que foi criado, a fim de que o Senhor seja glorificado pelos séculos dos séculos. A preservação da aliança é aquilo que nos conduz até o porvir glorioso e maravilhoso, em que cada um de nós tem a preservação assegurada independente daquilo que é. E aqui é a misericórdia do Senhor que se manifesta mais uma vez. Meus irmãos, quando a trombeta soar, e quando nós nos virmos diante do Senhor, eu não sei se a gente vai ter tempo para pensar nisso naquele momento, mas eu tenho certeza que nem um dos eleitos em toda a história humana conscientemente diria para Deus ao se encontrar com Ele: Senhor, ainda bem que eu cheguei, porque eu merecia ter chegado aqui. Nenhum de nós. E quando nós adquirimos a consciência plena disso, e quando isso é verdade na nossa consciência, nós nos tornamos mais tolerantes com o pecado do irmão. Nós nos tornamos mais macios com o pecado do irmão. Não que nós queiramos passar por cima do pecado do irmão, porque precisamos exortar, disciplinar e alertar, porque a Escritura nos fala isso. Mas isso quer dizer que nós não vamos olhá-lo de cima para baixo, como Amã fez com Mardoqueu. Nós vamos olhá-lo de igual para igual, porque se ele tem um pecado na área X, nós temos na área Y. Não há um só de nós que vai chegar perfeito diante de Deus. Nós só vamos entrar na glória porque o que é perfeito, que é Cristo Jesus, encobrirá as nossas imperfeições diante do olhar do Pai. E é só por isso que nós poderemos entrar diante da glória do Senhor. Porque entraremos encobertos por Cristo, escondidos em Cristo, debaixo do sangue de Cristo, branqueados pela alvura de Cristo, e não por nada que sejamos ou possamos fazer. Isso é preservação, que deve ser olhado com cuidado para que nós não nos tornemos triunfalistas, hipercalvinistas. Eu já estou garantido, eu já vou para o céu, eu não preciso mais cuidar da minha vida, não preciso orar, não preciso ler a Escritura, não preciso jejuar, não preciso mais fazer nenhum exercício espiritual, não preciso mais nem ir à igreja. Tudo isso nós precisamos fazer. Alguns em maior, outros em menor medida. A dosagem do remédio depende da doença do doente, não é assim? Mas que todos precisamos fazer, precisamos. Temos que ter cuidado para que a altivez não invada o nosso coração, porque a altivez, como diz Provérbios, eu acho que até outra palavra que é usada, mas uma sinonímia de altivez, é aquilo que antecede a queda, a ruína. Nós precisamos ter cuidado com isso. Somos pecadores, preservados por Deus, andando com dificuldade num mundo que tenta nos fazer parar, mas não vai conseguir por causa da providência de Deus.
Mas isso não quer dizer que vamos descansar. Pelo contrário, precisamos que o nosso coração seja sempre alertado diante de Deus. Também há a preservação da vida eterna, por causa da providência de Deus. Nós chegaremos à glória eterna por causa da preservação do Senhor. Nós vamos continuar a usufruir da presença de Deus pela eternidade, por causa da preservação do Senhor. Nós hoje temos uma esperança que é renovada todo dia no nosso coração, por causa da providência do Senhor que se manifesta na preservação da nossa esperança. Até a nossa esperança é preservada. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas tem dia que você pensa assim: será que vale a pena ter esperança? Não é isso que a nossa humanidade tende a fazer conosco? Mas a nossa esperança não é nossa, ela nos foi dada. Ela nos foi dada por providência e nos é mantida por preservação. É diferente daquilo que nós temos como sentimento natural. Isso não vem de nós, vem de Deus. É dom dele para que nós nos mantenhamos firmes, incólumes, de pé, andando até chegarmos à glória eterna. E após uma peregrinação cheia de falhas, cheia de pecados, porém totalmente preservados pelo Senhor, nós chegaremos à nossa terra prometida. Alguns dizem assim: a gente vai chegar lá todo arrebentado, né? Cheio de band-aid para tudo quanto é lado. Mas contanto que a gente chegue lá, louvado seja o Senhor. Deus chama os seus filhos, seus eleitos ao longo da história. Seus eleitos se encontram com o Senhor na cruz, entendem o chamado da cruz. Eles se tornam redimidos pelo poder do sangue de Cristo. E a partir daí eles entram numa trajetória de preservação dada pelo Senhor, também de modo miraculoso, que nos leva até a eternidade com Ele, e também preserva aqueles que Ele chama ao longo da história. Ele não apenas nos pega e nos leva, Ele nos faz peregrinar, mantendo viva a esperança na santa preservação dos sentimentos que o Senhor coloca em nosso coração. E o que essa doutrina faz conosco? A doutrina da preservação gera descanso na nossa alma. Porque quando você olha ao redor, se tem uma coisa que você acha que não vai acontecer, é você ser preservado até o final. Vamos ser honestos? Começa pela consciência de que ninguém aqui é melhor do que ninguém. E se tem uma coisa que Deus faz é nos igualar por baixo. Eu já falei isso aqui em outros sermões. Ele nos iguala por baixo quando chama todos de pecadores. Seja você judeu ou gentio, homem ou mulher. Ele iguala todo mundo por baixo. Aí a gente entende o que a gente é. E depois ele nos nivela por cima, quando ele diz que mesmo sendo pecadores, nós estamos sob a ação direta do que Cristo fez na cruz do Calvário. Aí ele nos nivela por cima, nos coloca em Cristo, nivelados por cima, e Ele nos preserva na estatura de Cristo, para que nós não descaiamos dessa estatura. É Ele quem nos preserva, porque se não fôssemos preservados, voltaríamos a estaca zero. É a carne que milita todo o tempo contra o espírito. É o espírito que às vezes se acha enfraquecido, e dia após dia nós vamos lutando. Dia após dia nós vamos vencendo, porque a nossa alma descansa na promessa do Senhor. E a despeito de tudo que nós somos, pensamos, agimos, como seres humanos,
o Senhor nos preserva como santos do Senhor. Porque somente os santos entrarão na glória eterna. Nenhum de nós tem mérito nisso. Quanto a nós que somos seus filhos, e eu já estou indo para o encerramento, quanto a nós, cabe-nos entender linearmente que a preservação que vem da providência de Deus intensifica em nós a necessidade de uma adoração sincera, de uma adoração profunda a Deus, de uma adoração que seja desprovida, talvez, dos nossos achismos, e que seja mais focada naquilo que Deus prescreve para nós como sendo adoração verdadeira. Ele não se revelou a nós apenas pela natureza, mas Ele se revelou a nós intimamente no nosso coração. E é ali que Ele nos fala. Ele não precisa falar de outra maneira. Ele não precisa se revelar de modo transcendente, embora Ele tenha todo o poder para fazê-lo, se quisesse fazê-lo. Mas aprove ao Senhor que, através da sua Escritura, Ele venha nos falar, ao longo desses 2000 anos como igreja, e até antes disso, de modos intensos pelos pais e pelos profetas, como nos diz Hebreus. Efésios 1, de 7 a 12, nos diz assim: Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Vamos aplicar? A primeira aplicação que eu faço é: tudo que eu falei só vale para quem é filho de Deus. E se você entrou aqui nesta igreja e tem dúvida, se você ouve esta mensagem e tem dúvida, se você ouviu tudo que foi falado e tem dúvida, e você tem uma interrogação no seu coração: será que eu sou filho de Deus? Muito provavelmente você não é filho de Deus. Quem é, tem certeza que é. O Espírito depõe no coração do redimido que ele é filho de Deus. A minha oração é que você não saia esta noite daqui sem conhecer Jesus como seu Salvador. Eu só posso fazer o que eu estou fazendo até aqui, é dizer o que a palavra de Deus diz. E se você percebe que o seu coração está frágil e não tem a resposta certa, peça a Deus, neste momento, em silêncio aí no seu coração, que Ele fale a você e que Ele chame você para você ser filho de Deus. Porque nem todo mundo é filho de Deus, mas aos que conhecem ao Senhor como seu Salvador, Deus dá o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Quando tudo parecer bem, mas sem Deus aprovar aquilo, tome muito cuidado. Você pode estar entrando na trilha de Amã. Tudo parecia muito bem, mas Deus não aprovava aquilo. Este livro aqui, que neste momento tem uma capa colorida, mas que é muito comum que tenha uma capa preta, ele tem toda a prescrição de Deus, do que é e não é, do que deve e não deve. E quando tudo parecer bem, sem que Deus aprove, tome cuidado, porque as coisas podem degringolar de uma hora para outra e tudo acabar muito mal. Não quero dizer que você vai ser pendurado numa forca de 22 metros de altura,
mas as coisas podem acabar mal, porque Deus não nos deixa sem aviso. Seus filhos são avisados e são avisados pela Escritura. Amém? Primeira aplicação, são 4 hoje. Segunda aplicação: quando tudo parecer perdido, é o contrário. Quando tudo parecer perdido, mas por alguma razão você tiver plena convicção de que Deus está ao seu lado, descanse. É o contrário, porque Ele próprio dará conta de resolver tudo e colocar você num caminho de segurança, como aconteceu com Mordecai e com Esther e com todos os judeus. Tudo parecia perdido, mas o Senhor estava com eles, e a resposta do Senhor foi a resposta que gerou a preservação daquele povo inteiro. Então a segunda aplicação é: quando tudo parecer perdido, mas Deus estiver do seu lado, descanse, porque Deus dará um jeito naquela situação. Amém? Essa foi a segunda aplicação. Terceira aplicação: Deus é um Deus de aliança com o seu povo, e Ele fará tudo o que for necessário. Nós podemos falhar, mas Ele não falha, e nem permite que a sua aliança fracasse no meio do caminho. Você ouviu isso? Deus é um Deus de aliança com o seu povo, e Ele fará tudo o que for necessário, porque nós podemos falhar, mas Ele não falha, e é Ele próprio que não vai permitir que a sua aliança fracasse no meio do caminho. Amém? Essa foi a terceira, só falta uma aplicação agora. Finalmente, Deus nos preserva de todo mal. Mesmo quando o mal temporal nos assola, o mal do nosso tempo, o mal da nossa história, o mal natural nos assola, em última instância, o bem eterno está reservado para seus filhos. Amém? Deus nos preserva de todo mal, e mesmo quando o mal temporal nos assola, em última instância, o bem eterno está reservado para os seus filhos. Essa última aplicação muitas vezes serve de escárnio do mundo, porque as pessoas às vezes nos perguntam no meio das dificuldades: onde está o teu Deus? E a gente às vezes responde: se não aprouver a Deus me responder aqui, eu estarei com Ele lá. E as pessoas às vezes dizem: mas isso não tem graça. E a nossa resposta é: claro que tem graça, porque você nem isso tem. Você não tem nem aqui nem depois. Eu posso talvez não ter aqui, mas depois eu tenho com certeza. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça alvo constante da sua preservação por causa da sua santa providência. Amém? Incline a sua fronte, por favor, vamos fazer uma breve oração após uns poucos segundos de silêncio. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra. Que tenhamos internalizado no nosso coração que precisamos fazer o que é certo, do jeito certo, o mais rápido possível, segundo a orientação de Deus. Guarda-nos, ó Deus, de querermos fazer com que o nosso caminho seja estabelecido por nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso e a nossa mentalidade é tola. Aproxima-nos, ó Deus, da Tua mentalidade, do Teu coração, dos Teus desígnios, porque são santos e perfeitos. Endereça o nosso pensamento a pensarmos como o Senhor. Aprisiona o nosso sentimento ao Teu sentimento e o nosso querer ao Teu querer. E nos momentos em que tudo parecer perdido, que nós tenhamos a plena convicção de que é Deus quem está conosco e que por causa
da preservação que brota do coração santo de Deus, nós seremos conduzidos em santidade até a glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a Te buscar cada dia melhor e mais, a fim de vermos o lampejo da Tua glória enquanto ainda estamos aqui. E que o Senhor nos permita crescer em graça, em conhecimento e em santidade diante de Ti. Ajuda-nos também a ver o outro, o nosso irmão, com mais misericórdia, sem desprezar, ó Deus, a necessidade da exortação no Senhor, mas que sejamos cúmplices diante de Deus para que um cuide do outro na caminhada. E que o Senhor mesmo proveja os meios para que ninguém saia deste templo nesta noite sem ter o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. É como nós oramos no nome precioso de Cristo. Amém.